Para seguir no tema energia, hoje trataremos de dois combustíveis fósseis no Brasil, que é o carvão e também o gás natural, do qual nós não somos autossuficientes. Bom, então vamos lá. Primeiramente, tratar aí das principais áreas produtoras de carvão mineral no Brasil. Como já foi dito anteriormente, carvão é encontrado em regiões que não são tropicais. A maioria das reservas mundiais de carvão estão em países como China, Rússia, países que não são tropicais. Então no Brasil não seria diferente. Os estados da região sul, ou seja, Paraná, Santa Catarina e também o Rio Grande do Sul, são os estados que detêm as maiores produções e reservas de carvão no Brasil. Então vamos lá. No estado do Rio Grande do Sul, fica na região do Vale do Rio Jacuí, que é um rio que liga a região centro-sul do estado até a próxima capital. Então, as cidades, a principal cidade é Bagé, que tem a maior produção nacional de carvão. Então, o Rio Grande do Sul, ele detém a maior reserva. Quase 90% do carvão brasileiro está aí nessa região. A principal região produtora, Candiota, também é a cidade próxima a Bagé. E esse carvão gaúcho, ele é aproveitado apenas em usinas termoelétricas. Por quê? Porque não é coqueificável. É um carvão que não tem um percentual alto de carbono. Já o estado de Santa Catarina não tem uma produção, não tem uma reserva tão grande assim como a reserva gaúcha. Porém, o carvão catarinense encontrado nas cidades de Criciúma e Tubarão, que ficam no litoral sul do estado, é um carvão que detém aí uma produção, a reserva maior, isso é um detalhe, a reserva maior onde é? Rio Grande do Sul, mas produção de Santa Catarina é o maior produtor, detém cerca de 60%, mais da metade. E é aproveitado em usinas termoelétricas para gerar energia, mas também é utilizado em usinas siderúrgicas, ou seja, ele é coqueificado. Enquanto que o estado do Paraná, na região do Vale do Rio do Peixe, que fica na região central do estado, um rio que corre em direção à fronteira com o estado de São Paulo, passa por algumas cidades. A cidade mais importante, mais famosa do estado é Ponta Grossa, que tem um certo destaque na produção de carvão no estado do Paraná. E associado ao xisto, lembram dele? O xisto é um recurso, um combustível fóssil, xisto betuminoso, ou também alguns chamam de pirobetuminoso, que é uma espécie de carvão meio amolecido, da qual você pode até produzir petróleo a partir dele. E a Petrobras, inclusive, desenvolveu uma forma de transformar xisto em petróleo. E no caso do Paraná, o carvão paranaense, assim como o xisto, são utilizados principalmente em usinas termoelétricas para gerar energia e não para a produção de aço. O que produz aço, somente o carvão de Santa Catarina. Bom, infelizmente o carvão brasileiro é um carvão de baixa qualidade. As reservas brasileiras chegam aí em torno de 30 bilhões de toneladas, que não é muita coisa, o Brasil não tem destaque nessa produção. E a maioria é de baixa qualidade por conta do seu alto teor de cinzas quando ele é queimado. Por quê? Porque o carvão catarinense ele tem as suas principais jazidas dispostas no sentido horizontal. Ou seja, você escava poucos metros e você encontra o carvão. Só que aí essa jazida não é muito profunda, ela tem uma distribuição na horizontal. Então é preciso fazer uma espécie de um vale de destruição, de erosão, para você continuar extraindo esse carvão. Diferentemente da China, onde as reservas de carvão são profundas, então você cava um pequeno buraco no solo e vai tirando carvão durante anos e anos. Aqui no Brasil já é um pouco mais complicado fazer isso, ou seja, você tem que abrir um grande vale, um rastro de destruição. Então exige uma grande retirada de vegetação e do solo. E além disso, o fato dele não estar muito profundo, a chuva que cai na região acaba encharcando o solo e prejudicando a sua qualidade. Absorve o carvão catarinense, brasileiro de modo geral, é um carvão que absorve muita umidade, portanto não tem boa qualidade. Fazendo uma sinopse do carvão no Brasil, é o seguinte: o Brasil produz aí uma quantidade que não é o suficiente para o seu consumo, em torno de 12 milhões de toneladas. A grande maioria do carvão brasileiro é destinado às termoelétricas. Então, 85% do que é produzido internamente vai para as usinas termoelétricas e apenas 15% para as siderurgias, para se produzir o aço.
A produção nacional atende mais ou menos a metade. Depende, um ano pode ser um pouco menos, um pouco mais, mas é na casa de 50%. E o Brasil importa carvão? Sim. De quem? De países como Austrália, 35%, o carvão brasileiro vem de lá. Estados Unidos, 26%, Canadá, 9%, China, 7% e África do Sul, 4%. Bom, é importante deixar claro que esses percentuais são retratos de um determinado momento. Talvez no ano passado a Austrália tenha exportado menos para o Brasil do que aparece aí, mas estão entre os 5 maiores vendedores de carvão para o Brasil. E por onde entra o carvão? A maioria do carvão brasileiro comprado desses países é recebido pelo porto que fica na cidade de Vitória, no Espírito Santo. E o porto chama Tubarão. Aí uma confusão que muita gente faz com a cidade de Tubarão, que fica em Santa Catarina, que é uma área produtora de carvão, e o porto de Tubarão, que fica em Vitória, Espírito Santo. Lá existe um terminal apropriado para receber esses navios, chamado Terminal de Praia Mole. 70% das importações brasileiras de carvão são feitas por esse terminal. Ou seja, os navios que vêm dos demais países atracam nesse terminal para o carvão, inclusive, é levado para as siderurgias do Sudeste. A maior siderurgia brasileira, que fica no Rio de Janeiro, a CSN, utiliza carvão importado desses países. E além do porto de Tubarão, tem os portos do Rio de Janeiro e São Paulo, que também recebem navios trazendo carvão. Lembrar que existe na região de Minas Gerais o famoso Vale do Aço, que é onde o ferro da região do quadrilátero ferrífero é exportado, e o mesmo trem que leva o ferro até o porto de Tubarão traz carvão para as siderurgias mineiras. Bom, o gás natural. O histórico do gás natural está muito ligado ao histórico do petróleo, porque é um tipo de combustível muito associado ao petróleo. Então, lembrar que foi no estado da Bahia que se encontrou petróleo pela primeira vez. E aí, coincidentemente, tudo começa também pela Bahia com gás natural. 2 anos depois, um ano após, o primeiro barril de petróleo foi em 1939. Em 1940 foi encontrado reservas de gás natural. Então começa a se explorar o gás no chamado Recôncavo Baiano, uma região próxima à capital da Bahia. E a partir dos anos 80, com o aumento da exploração de petróleo, aumenta-se, logicamente, essa produção de gás natural. Onde, né? Nos anos 80, a bacia de Campos, Rio de Janeiro, e a região de Coari, que fica no estado do Amazonas, na bacia de Urucu. Ou seja, além de encontrar, sempre que você perfura para encontrar petróleo, você acaba achando gás natural às vezes. E nos anos 90, o Brasil investe numa obra de infraestrutura de grande proporção, que é o famoso gasoduto ligando a região produtora de gás da Bolívia até cidades brasileiras, como por exemplo a cidade de Campinas, em São Paulo, e Porto Alegre, no Rio Grande do Sul. Então foi construído o chamado gasoduto Brasil-Bolívia, ou Gasbol. Bom, nos últimos anos, descobertas de novas jazidas, principalmente na região da Bacia de Santos, da Bacia do Espírito Santo, por conta do pré-sal, e existe perspectiva, sim, de aumentar a produção nacional de gás natural. Uma observaçãozinha com relação ao gasoduto Brasil-Bolívia é que em 2005 ocorreu uma certa crise diplomática entre Brasil e Bolívia, mas que foi resolvida. Naquele momento, a Bolívia, que passou a ser governada pelo senhor Evo Morales, um presidente nacionalista, ele determinou que o trecho boliviano do gasoduto seria controlado pela Bolívia, não mais pela Petrobras brasileira. E ele exigiu, tá certo, que houvesse um aumento do preço pago por cada metro cúbico de gás natural. Durante um certo momento houve uma interrupção do fornecimento até que se encontrasse uma solução para o problema. E a solução foi dada com o Brasil aceitando as condições impostas pela Bolívia, porque o preço ficou bem mais caro, ficou cerca de 8 vezes mais caro, mas vamos pensar um pouco também, né? Se antes comprávamos por um valor tão baixo, talvez estivéssemos, entre aspas, roubando, né, esse petróleo, esse gás natural da Bolívia. Então, é justo que a Bolívia queira receber um pouco mais pela sua commodity, afinal de contas, para que esse dinheiro seja usado no desenvolvimento socioeconômico da Bolívia. Mas para não ficar tão dependente assim da Bolívia, qual foi a estratégia do governo federal? Construir
portos especializados em receber navios trazendo gás natural e ampliar os gasodutos, como por exemplo o PAC-1 fez um gasoduto ligando o estado do Ceará, Fortaleza, até aqui a capital baiana. E ampliou também, né, antes vinha até Cubatão, de Cubatão até o norte do Rio de Janeiro, até Belo Horizonte. E pelo PAC-2, né, foi feita a interligação entre o Sudeste e o Nordeste. E tem projetos de ampliação, né, que são esses pontilhadinhos azuis, que não foram implementados. Esses que estão traçados em verde e rosa foram concluídos nos governos anteriores, aí, no programa de aceleração do crescimento. Então, com isso, o Brasil conseguiu traçar uma estratégia para não ficar tão dependente assim da importação de gás exclusivamente da Bolívia. Então, a sinopse do gás natural. O consumo e a produção do Brasil aumentou muito nos últimos anos. Bom, em parte, né, por conta de que o gás natural passou a ser ofertado como fonte de energia para as residências, para substituir o GLP. Então, nos últimos anos, foram produzidos algo em torno de 110 milhões de metro cúbico por dia. Aproximadamente 30%, né, do gás que o Brasil consome é importado. Então, essa produção não atende à demanda, representa em torno de 70%. Quem que é o grande vendedor para o Brasil? Ainda é a Bolívia, através do Gasbol. O gás natural representa mais ou menos aí 10% da matriz energética brasileira. E os maiores produtores, né, lembrar que o Rio de Janeiro e São Paulo são os grandes produtores de petróleo e também de gás natural. Então, Rio, São Paulo e Espírito Santo. O Rio com destaque com 60%. Agora, isso aqui é encontrado no mar, encontrado no continente, aí como também era no petróleo, Amazonas, Bahia, que no caso Alagoas e não, no caso do petróleo era o Rio Grande do Norte. Uma observaçãozinha que as principais áreas produtoras submarinas, né, são as que elas encontradas embaixo da água, destacando-se a bacia de Campos, Santos e Espírito Santo, que são os estados que mais contribuem em Rio, São Paulo e Espírito Santo. Agora, o gás natural começou a ser ofertado nos anos por volta de 2000, 2001, como uma fonte energética para veículos. Então surgiu o chamado GNV, gás natural veicular. Muitos veículos, principalmente de táxis de algumas cidades, eles rodam com gás natural. Então, para que esse gás natural pudesse ser comercializado, a Agência Nacional de Petróleo estabeleceu uma especificação, que é a seguinte: o metano tem que ser no mínimo 86%. Ele varia de 70% a 90%, mas para abastecer automóveis tem que ser no mínimo 86%. Aí outro gás presente, que é o etano, no máximo 10%. O propano, no máximo 3%. O oxigênio, no máximo 0,5%. O CO2, no máximo 4%. Bom, nitrogênio, no máximo 2%. Então, muitos motoristas resolveram investir aqui equipando seus automóveis, né, colocando esses cilindros de gás natural no porta-malas dos automóveis. Tem vantagens, porque o preço é muito mais interessante. Por outro lado, você tem perda de porta-mala. Além do mais, você aumenta, né, o peso aqui na parte traseira do veículo, tem que reforçar a suspensão. E alguns dizem também que o desgaste das peças do motor, que são projetadas para rodar ou a etanol ou a gasolina, acabam se deteriorando um pouco mais rapidamente. Então acaba não sendo tão interessante assim a médio e longo prazo. A curto prazo, aquela coisa, você vai gastar menos para abastecer, mas talvez a manutenção do veículo não compense essa diferença, tá certo? Então, sobre esses dois assuntos, que era gás e também carvão no Brasil, seria isso aí para vocês. O que eu queria passar para vocês, espero ter contribuído com o conhecimento de vocês. Um abraço, até mais. Tchau, tchau.